Ao longo das últimas aulas, aprendemos sobre as três maiores classes dentro do filo Molusca. Esses são Gastrópoda, Bivalvia e Cefalópoda. Para concluir este filo, vamos abordar todas as classes menos conhecidas restantes de uma vez só, sendo elas Poliplacófora, Escafópoda, Monoplacófora, Solenogastris e Caldofoveata. Vamos começar com a mais diversa dessas classes, Poliplacófora, também conhecida como quítons. São a classe mais diversa entre os moluscos menores, compreendendo cerca de 1.000 espécies atualmente descritas. São achatados dorsoventralmente e possuem superfície dorsal convexa, que apresenta 7 ou 8 placas, ou valvas. É isso que lhes dá o nome de Poliplacófora, ou portadores de muitas placas. No entanto, em algumas espécies, como o quíton bota de borracha, o maior quíton do mundo, às vezes chamado de pão de carne errante, essas válvulas ficam escondidas por sua pele superior coriácea, ou cinturão. A maioria dos quítons vive em superfícies rochosas, em regiões entre marés e se alimentam de algas, que rascam das conchas usando sua rádula. Seus dentes radulares são reforçados com mineral magnetita, que contém ferro. Eles são bem adaptados para sobreviver em seus habitats. Embora possam ser atingidos regularmente por ondas intensas, eles conseguem se manter firmes na superfície rochosa usando seus pés poderosos. Os quítons são às vezes chamados de organismos caseiros ou confinados, devido ao seu comportamento de se estabelecer em uma rocha específica para onde sempre retornam quando a maré está baixa, depois de se alimentarem. Além disso, a maioria dos quítons possuem cores opacas para se camuflar no ambiente, mas algumas espécies, como o quíton listrado, podem ser notavelmente coloridas. Sua anatomia ventral externa é relativamente aerodinâmica. Observe, no entanto, as numerosas brancas ou quitenídeos que se estendem ao redor da cavidade do manto e revestem o pé muscular. Na extremidade dorsal, observe que as placas articuladas se sobrepõem posteriormente e que o corpo é geralmente circundado por tubérculos ou espinhos marginais. Uma parte fascinante da anatomia do quíton, ausente neste diagrama, são suas centenas de olhos, que são facilmente visíveis ao ampliar a imagem. Esses olhos de concha, de baixa resolução, provavelmente são usados principalmente para detectar predadores. Cada olho está conectado a um nervo, mas não existe um lobo visual no cérebro de um quíton que possa unir os sinais em uma imagem de maior resolução. Em vez disso, cada olho forma duas imagens separadas ao mesmo tempo, para ajudar a monitorar melhor o ambiente e detectar sombras em movimento. Em seguida, vamos discutir a classe Escafópoda, frequentemente chamada de conchas-dente ou dentálios. Suas conchas lisas e vítreas são relativamente comuns em praias ao redor do mundo, onde às vezes são confundidas com dentes ocos. As próprias conchas são frequentemente transparentes, permitindo vislumbrar o animal vivo em seu interior. Os escafópodes são organismos bentônicos que podem ser encontrados desde a zona sublitoral até mais de 6.000 metros de profundidade. Portanto, as conchas que chegam à costa raramente contêm um animal vivo. Existem cerca de 900 espécies vivas reconhecidas de escafópodes, a maioria com cerca de 5 centímetros de comprimento, embora algumas possam crescer até 25 centímetros de comprimento. Eles vivem suas vidas submersos no substrato com o pé, os captáculos e a rádula voltados para baixo. A extremidade menor de sua concha fica exposta acima do substrato. Eles respiram circulando a água pela cavidade do manto, embora, como não possuem brânquias, a troca gasosa ocorra dentro do manto. Eles se alimentam de detritos, foraminíferos e matéria vegetal, usando cílios dos pés ou as almofadas adesivas cobertas de muco de seus captáculos, ou tentáculos alongados. A próxima é a classe monoplacófora, que provavelmente significa portador de uma placa. Até 1952, quando o único espécime foi retirado do fundo do mar na costa oeste da Costa Rica, acreditava-se que toda essa classe tivesse sido extinta há cerca de 335 milhões de anos, porque era aí que seu registro fóssil terminava. Embora superficialmente se assemelhem às lapas, não são gastrópodes, nem estão intimamente relacionados à classe gastrópoda. São pequenos, com uma carapaça baixa e arredondada, e um pé rastejante. A extremidade ventral de sua anatomia externa é de certa forma semelhante à dos quítons, mas sua anatomia interna é única, pois muitos órgãos se repetem. Por exemplo, eles têm 3 a 6 pares de brânquias, 2 ventrículos, 2 estatocistos, órgãos responsáveis pelo equilíbrio e orientação, 4 aurículas, de 3 a 7 pares de metanefrídeos, essencialmente rins, e 10 pares de nervos pedais em seu sistema nervoso, em forma de escada.
Por fim, vamos abordar os moluscos nus. Ambas as classes de moluscos nus têm sido classificados há muito tempo no clado Aplacóphora, que significa, obviamente, sem placa. Até 2025, ainda não existem fósseis confirmados de aplacóforos, embora existiam alguns fósseis problemáticos que apresentem alguma semelhança com seus análogos modernos. Sua filogenia exata em relação uns aos outros e a outras classes de moluscos tem estado em constante mudança, com alguns pesquisadores afirmando que sua classificação é parafilética, embora estudos moleculares mais recentes os coloquem como intimamente relacionados aos quítons. Ambas as classes são encontradas principalmente em águas profundas e possuem espículas calcárias secretadas pelo manto que cobre seus corpos. Para sermos mais precisos, existem cerca de 120 moluscos sem conchas reconhecidos da classe Caldofoveata. Quase todos eles são animais escavadores, que se alimentam principalmente de micro-organismos e detritos que vivem no fundo do mar. Eles se alimentam permanecendo na vertical no sedimento, com apenas suas peças bucais expostas, e ingerindo detritos orgânicos que passam por ali. Assim como a maioria dos moluscos, eles possuem uma rádula para se alimentar, embora não tenham conchas nem um pé muscular. Em vez de um pé, eles têm escamas e espinhos calcários que usam para se locomover. Na região anterior, possuem um escudo oral com células sensoriais que auxiliam na seleção e ingestão de alimentos. São dioicos com um único par de brânquias. Finalmente, os solenogastres incluem cerca de 300 moluscos marinhos de águas profundas, que não possuem conchas e são cobertos por espículas que parecem variar muito de espécie para espécie. Algumas espécies possuem rádula, enquanto outras ela foi perdida secundariamente. Muitos possuem glândulas salivares complexas e uma cavidade vestibular bucal. Muitos não possuem brânquias e respiram por difusão simples, e estruturas respiratórias secundárias. Diferentemente dos Caldofoveata, eles possuem o pé, visível com um sulco estreito na região mediana ventral, também conhecida como sulco pedal. São moluscos que vivem no fundo do mar e se alimentam dos corpos de quinidários e ctenóforos, sugando seus fluidos corporais ou comendo seus tecidos. Assim como os Caldofoveata, sua digestão, ecologia, hábitos e diversidade ainda estão sendo explorados, visto que novas espécies são descobertas regularmente nas profundezas do oceano. E com isso, concluímos nosso estudo do filo molusca. Vamos prosseguir e continuar nossa análise de Lophotrochozoa com o filo animal intimamente relacionado, a Annelida.